Fala pessoal do Matiquim, tudo beleza? Eu sou o professor Diego e vamos começar aqui agora um curso sobre trigonometria. E nessa primeira aula vamos falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Vou falar aqui sobre as relações seno, cosseno e tangente. Então galerinha, prepara aí papel, caneta, lápis, carvão, o que for necessário aí para você conseguir acompanhar essa aula comigo. Fala, lindinhos, beleza? Vamos aqui falar sobre trigonometria. Vou fazer um conjunto de videoaulas sobre trigonometria e começando por trigonometria no triângulo retângulo. Essa é a nossa aula 1. Vamos lá, para essa aula aqui eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o triângulo retângulo, quem é esse carinha aí? As relações trigonométricas no triângulo retângulo, que são seno, cosseno e tangente, e algumas dicas aí de como decorar, né, as formulinhas que vão aparecer na jogada aqui. Então vamos lá, primeiro vamos conhecer o tal do triângulo retângulo. Então quem é o cara triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. A gente dá alguns nomes para esse triângulo para ficar mais bonitinho e mais fácil de perceber. Então, ó, os lados que formam o ângulo de 90 graus a gente chama de catetos. E o lado que é oposto ao de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Então, ó, agora em trigonometria a gente vai dar o nome e o sobrenome para esses catetos. Tá? Vale lembrar o que, ó, um bônus aqui, ó, que alfa mais beta é 90 graus. O ângulo alfa mais o ângulo beta mede 90 graus. Talvez a gente use isso em algum momento aí das aulas. Então vamos lá para as razões trigonométricas. Primeira razão, a gente chama ela de seno. Tá? O que é razão trigonométrica em primeiro lugar, galera? Então, ó, a gente sabe várias coisas sobre triângulo retângulo, né? Nas outras aulas anteriores a gente já viu alguma coisa sobre teorema de Pitágoras, um monte de coisinhas sobre triângulo retângulo. Aqui, em trigonometria, a gente vai aprender a relacionar o ângulo com os lados. Simples, eu vou relacionar o ângulo com o lado. Repara que depende, o tamanho do lado, galera, de um triângulo aí, depende do tamanho da abertura do ângulo, né? Quanto maior a abertura, maior vai ser esse lado. Não é à toa que a hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo retângulo, porque 90 graus tem que ser o maior ângulo do triângulo retângulo. Repara lá que a soma de alfa e beta dá 90, então é impossível que ou alfa ou beta sejam maiores que 90. E essa dependência, né, essa relação que a gente vai fazer entre ângulo e lados, o cara chamou de alguns nomes, né, porque repara que a gente tem três lados aqui, e a gente pode relacionar tanto esse lado aqui, ó, com esse lado aqui, quanto esse lado aqui com esse lado aqui, e esse com esse. Então veja aí, eu tenho três relações, galera. Essas relações têm nomes, tá? E a gente vai chamar de seno, cosseno e tangente. Então a primeira relação nossa, seno, tá? Sempre, galera, que eu for falar de relação entre lados, que é o seno, cosseno e tangente, eu tenho que ter como referência um ângulo. Então nessa referência nossa aqui, eu vou falar sobre o ângulo alfa, que é esse ângulinho aqui. E aqui rola alguns nomes, galera. Repara aqui, ó, vou dar sobrenome para os catetos. Ó, eu já coloquei a abreviação de C aqui. E o lado que está oposto ao ângulo alfa, eu vou chamar de cateto o quê? Oposto. Simples. E o cara que está do lado aqui, ó, eu vou chamar de cateto adjacente. Lembra que em matemática a palavra adjacente significa do lado, perto, juntinho. Tá? É isso, galera. Então, o que vai ser o seno, galera? O que vai ser o seno? O seno vai ser a relação entre o cateto oposto e o ri. O que é esse ri aqui? Hipotenusa. Vou abreviar como ri aqui, rai. Então, o seno vai ser o quê? Cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa. Esse vai ser o seno. Cosseno, galera. Cosseno vai ser o quê? Ó, de novo, ó. Em relação a esse ângulo alfa aqui, esse vai ser o cateto oposto e esse vai ser o cateto adjacente. Em relação ao alfa, isso nunca vai mudar. Quem que vai ser o
cosseno, galera. O cosseno será cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? E por último aqui a tangente, galera. Tangente aqui não vai mudar também, ó. Cateto oposto, cateto adjacente. Lembra, ó, lado oposto ao ângulo que você está se referenciando, vai chamar de cateto oposto. Lado que ajuda a formar o ângulo, que está do lado, olha que lindo, né? Chama cateto adjacente, do lado do ângulo. Então, ó, quem que é a tangente, galera? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Coisa linda. Ficou tudo rabiscado. Vamos apagar. Então, o que que vai ser aí, ó? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, beleza, galera. Algumas dicas para a gente memorizar isso, tá? Então, ó, presta atenção aqui, ó. A primeira vai ser essa aqui, ó. A primeira eu escrevo aqui na ordem, ó, tá? Pensa que é referente ao ângulo alfa. Então, ó, seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Eu vou escrever a seguinte coisa, ó. Vou escrever, ó, coca, coca e rai. Fechou. Aqui eu matei um jeito de fazer essa formulinha aqui. Existe uma outra memorização aqui, ó. Como que a gente pode falar, ó? Eu quero falar do seno, ó. Senta nas costas do hipopótamo. Coça a cabeça do hipopótamo. Tem gente coçando a cabeça do hipopótamo. Aqui não tem o HI, mas para ficar bonitinha a nossa historinha, né, a gente coloca o hipopótamo. Então, ó, senta na cabeça do hipopótamo, quer dizer o que, ó? Aqui, ó, só as primeiras letras, ó. Ó, seno é o quê? Cosseno sobre hipotenusa. Coça se escreve com C cedilha, mas a gente vai pensar que esse cos aqui é o cosseno, tá? A, cabeça, CA-HI, do hipopótamo. E tangente, ó, esse tangente aqui, ó, a gente lê como tangente, coisa linda, ó, coçando a cabeça do hipopótamo. Então, nessa frase aqui, ó, nessas três frases aqui, a gente consegue as três relações. Beleza, galera? Antes de ir para o exemplo, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Vamos chamar agora, galera, vou mudar a cor aqui, ó, vou colocar a cor preta. E eu vou falar do ângulo beta agora, ó. Ângulo beta. Agora, o que acontece, ó? Esse cara aqui, ele passa a ser o nosso cateto oposto ao beta. E esse cara aqui, ele passa a ser o nosso cateto adjacente ao beta. Então, presta atenção que agora eu estou falando sobre o beta preto, aqui está em preto também. Beleza? Então, qual que seria o seno de beta aqui, ó? O seno de beta seria cateto oposto, então CO sobre HI. Isso não muda, vai ser sempre cateto oposto sobre hipotenusa. O que vai mudar se tivesse valores diferentes dos lados, então a conta aqui ficaria diferente. Então aqui, ó, vamos para o próximo, ó. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o beta. Então, ó, aqui vai ser o nosso cateto oposto, tá vendo que é o lado que está oposto ao ângulo beta? E aqui vai ser o nosso cateto adjacente. Então, como que ficaria cosseno de beta? Também ficaria o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, ó. Isso não muda. Tá? O que muda é o lado, de novo. E aqui, se eu chamasse de beta, esse cara passaria a ser o cateto oposto e esse cara passaria a ser o cateto adjacente. Então, tangente de beta seria igual a CO sobre CA, coca. Galera, essas dicas aqui, se vocês seguirem, se vocês conseguirem memorizar usando as dicas, ou de uma forma que você queira, não tem erro. É só saber analisar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Então vamos lá para um exemplo aqui, ó, de que eu coloquei os valores que a gente não conhece, eu chamei de A, B e C, os lados do triângulo aqui, e a gente tem que simplesmente montar utilizando a fórmula. Então, ó,
Vamos lá, ó, escrever bonitinho aqui, ó. Vou pegar outra cor aqui, ó, pegar um laranja aqui. Vamos escrever em relação ao ângulo alfa primeiro. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Olha lá, ó, vou escrever aqui, ó, de laranjinha, ó, cateto oposto ao alfa é esse aqui. Esse aqui é o cateto adjacente. Então, quem seria o seno de alfa nesse caso? Ó, seria o cateto... Isso não aqui é a hipotenusa, perdão. Seria o cateto oposto, ó, CO, sobre a hipotenusa. Então, seria B sobre A. Quem que seria o cosseno de alfa? O cosseno de alfa seria C sobre A. E quem que seria, galera, a tangente de alfa? A tangente de alfa seria B sobre C. B sobre C, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. O que acontece aqui no seno de beta, galera? Seno de beta eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Vamos pegar outra cor, vamos pegar o roxo. Ó, quando eu estou me referenciando ao beta aqui, galera, o cateto oposto passa a ser quem? Passa a ser esse cara aqui. E o adjacente passa a ser esse. Então, ó, presta atenção agora, ó. Seno de beta vai ser cateto oposto ao beta sobre a hipotenusa. Então, vai ser C sobre A. O cosseno de beta vai ser B sobre A. B sobre A. E tangente de beta vai ser igual a tangente de beta vai ser igual a CO sobre CA. Cateto oposto sobre cateto adjacente será C sobre B. Beleza? Ah, professor, eu percebi um negócio. Ó, eu percebi que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Realmente, isso é verdade. Eu percebi que seno de alfa é igual a cosseno de beta. Realmente, isso é verdade. Rapaz, eu percebi outra coisa. Eu percebi que tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Exatamente. Se você percebeu isso, parabéns, galera. Exatamente isso que acontece. Isso acontece porque os ângulos são complementares. E outra coisa que vocês devem ter percebido aí, ó. Olha que legal. Tem que ser muito bom para perceber isso. Mas se eu fizer seno de alfa, galera, seno de alfa dividido por cosseno de alfa, vamos ver o que que dá? Vamos ver que bonitinho que fica isso aqui? Olha lá, ó. Seno de alfa é B sobre A. B sobre A. Então, seno de alfa é B sobre A. Cosseno de alfa é C sobre A. Opa, tem uma divisão de fração, a gente pode cancelar o A com o A. E, surpreendentemente, apareceu B sobre C. Galera, quem quer B sobre C? Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. B sobre C é tangente de alfa. Então, a gente acabou de encontrar aqui, ó, a primeira relação trigonométrica fundamental, que tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Beleza, lindinhos? Vamos para mais um exemplo? Exemplo 2. Ó. Na figura a seguir, o seno do ângulo alfa é 2/3. Então, qual é o valor de x? Galera, vamos fazer esse exercício aqui bonitinho. Ó. Dá um pause aí, tenta fazer em primeiro lugar, vai. Pronto, já conseguiu? Então vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Ele falou que o seno do ângulo alfa. Então, eu vou escrever, ó, seno do ângulo alfa. Galera, quem que é seno de ângulo alfa? Vamos lá, ó. Esse cara aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele é o nosso cateto oposto ao alfa. E esse cara aqui é a nossa hipotenusa. E o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, professor, você escreveu a fórmula de novo? Sim, galera, escrevi. E é muito importante que no começo da matéria, de qualquer matéria de matemática, em que você se depare com fórmulas, escreva sempre a fórmula que você vai utilizar no exercício. Ou todas que você conhece sobre aquele assunto, para você ir selecionando qual fórmula você vai usar. Assim você consegue decorar as fórmulas e saber usar com melhor capacidade. Então vamos lá, ó. Seno de alfa, galera, aplicando a fórmula agora é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto ali é x sobre 12. Beleza, mas como que eu resolvo, como que eu acho o valor de x? Olha, lá no enunciado, o cara falou que o seno do ângulo alfa é 2/3. Então, eu vou fazer o quê? Colocar esses 2/3 no lugar de seno.
Então, ó, 2/3, 2/3 é igual a x sobre 12. Como resolvo isso aqui? Multiplicando em cruz. Ó, esse daqui vezes esse vezes esse. Lá, ó, 3x é igual a 24. Oh, número bonito, hein? X é igual a 24 dividido por 3. X é igual a 8. Matamos o problema. Então, essa primeira aula fica por aqui. Abraços, obrigado para quem assistiu até o fim e beijos.